Então, vamos iniciar hoje com a correção dos exercícios da apostila de energia cinética. Então, na número 5, que são as que surgiram dúvidas 5 e a 6. Um corpo de massa 10 kg tem velocidade de 4 metros por segundo. Se a velocidade dobrar, qual será o percentual de aumento da energia cinética do corpo? Então, energia cinética. Qual que é a formulazinha? mv² sobre 2. A gente viu a aula passada, certo? Então, quanto que vai ficar essa energia cinética? Substituindo. A massa foi dada de 10 quilos, já está em quilos. A velocidade 4, já está em metros por segundo. E a gente descobre a energia cinética aqui, ó, para facilitar, já podemos dividir o 10 pelo 2, que dá 5, e 4², 16. Então, a nossa energia cinética vai ficar 5 vezes 16, 80. 80 o quê? Joules, porque a energia a gente fala em joules, certo? Agora ele diz assim, se a velocidade dobrar, então quanto que vai ficar se a velocidade dobrar? Então, se a velocidade dobrar, ela não vai ser mais 4, e sim 8, certo? Porque 2 vezes 4 é 8. Então, 10 dividido por 2 é 5, e 8². 5 vezes 8², 64. Então, a nossa energia cinética vai dar 5 vezes 64, dá 320 joules, certo? Então, qual será o percentual de aumento da energia cinética? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Quanto que era a energia cinética inicial? 80. Então, 80 joules é 100%. (320), que é a energia quando dobrou a velocidade, é x%. Então, multiplicando aqui em x, vai ficar 80 vezes x é igual a 320 vezes 100. X é igual 320 vezes 100 dá 32.000. E o 80 que estava multiplicando, ao passar para o outro lado, passa dividindo. Então, o x vai ficar, corta um 0, corta um 0. 32 dividido por 8 dá 4. E sobram 2 zeros. Então, isso dá 400%. Então, 100% é 80 joules, 400% é 320 joules. De quanto que foi esse aumento? 400 menos 100, certo? Que dá 300%. Aqui, a gente também já podia fazer a regrinha de 3,
direto com o aumento da energia. Quanto que aumentou de 80 para 320? 240 joules. Então, se a gente jogasse aqui o 240, que foi o aumento, aqui ficaria 24.000, dividido por 80 dá 300%. Já daria direto o aumento. Porque aqui, aumento de energia. 320 menos 80, que dá 240 já. Ok? Então, tanto faz se a gente usa direto o aumento ou a energia e depois calcula quanto aumentou, tá? E a número 6, então aqui, pessoal, o que a gente percebe? Que ao dobrar a velocidade, a gente não dobra a energia cinética, certo? Porque na fórmula, essa velocidade está elevada ao quadrado, tá? Então, se dobrou, vai 2 vezes ao quadrado, dá 4. Vai quadruplicar, ok? E a número 6 fala assim. Deixa eu já colocar nossa equação. Segundo dados da Agência de Proteção Ambiental, 50 a 90% da poluição do ar nas grandes cidades é proveniente da combustão em veículos automotivos. Por isso, carros elétricos têm despertado o interesse de pessoas e governantes que se preocupam com o meio ambiente. Nesses veículos, a energia química é armazenada nas baterias e convertida em energia elétrica, que, por sua vez, é convertida em energia mecânica, movimentando o veículo. Considere um veículo elétrico com massa de 1 tonelada, que pode atingir a velocidade de 72 km por hora, considerando que 80% da energia elétrica é transformada em energia cinética. Determine a energia elétrica consumida pelo veículo. Então, aqui ele quer a energia elétrica. E ele deu a massa, 1 tonelada, certo? 1 tonelada que aqui a gente tem que passar para quilos. E ele deu a velocidade, que está em 72 quilômetros por hora. Que dividindo por 3,6 a gente passa para metros por segundo. E dá 20, certo? Então, o que a gente consegue calcular aqui? Outra informação que ele deu é que 80% da energia elétrica vira cinética, certo? Então, a gente precisa da energia cinética para encontrar a energia elétrica. Então, aqui a gente tem uma divisão, m vezes v ao quadrado sobre 2. Viram? A primeira coisa, pessoal, é a transformação de unidades. Então, a massa
1000 quilos, a velocidade 20, dividido por 2. Então, aqui, já vou transformar, já vou dividir 1000 por 2, que dá 500, 20 ao quadrado, 400. Então, a nossa energia cinética é 500 vezes 400, dá 200 mil. É isso? Isso. Joules. E agora, a gente consegue calcular a energia elétrica através desta informação aqui. Porque o enunciado nos disse que 80% da energia elétrica vira cinética. Quanto que é 80%? 80%, 80% vezes a energia elétrica. Então, a energia cinética a gente já tem, 200 mil. 80 dividido por 100 dá 0,8 vezes a energia elétrica. O 0,8 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, a energia elétrica vai ser de 200 mil vezes 0,8. Então, essa energia elétrica oito vezes 2, 16. 1, 2, 3, 4, 0. 160 mil joules. Não, não é vezes, né? Desculpa, é dividido aqui, a prof passou errado. 200 mil, 0,8 já estava multiplicando. Ao passar para o outro lado, ó, tomem cuidado. Então, 200 mil dividido por 0,8 dá 250 mil joules. Ok? Então, outra forma de a gente calcular também seria por regra de 3. Por quê? A gente sabe que a energia elétrica é 100% e 80% dessa energia é a energia cinética que a gente achou de 200 mil joules. Multiplicando em X, ficaria 80 vezes energia elétrica é igual a 200 mil vezes 100, que daria a mesma coisa. $200.000 vezes 100, tem que acrescentar mais 2 zeros. E o 80 que está multiplicando
vai passar dividindo. Corta um zero do 80, corta um zero de cima. E isso dá os 250 mil, tá? Já. Então, tanto faz ir pela fórmula ou ir por regra de 3, tá? Então, aqui corrigimos a 5 e a 6. Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida da tarefa de energia cinética? Não, professor. Tranquilo? Conseguiram entender? Então, pessoal, conforme o vídeo que a gente acabou de ver lá do nosso portal, hoje nós vamos falar de energia potencial, que é mais uma energia que a gente tem para estudar na física. Quando a gente viu força potencial gravitacional e força elástica, certo? Agora nós vamos falar de energia. Então, vamos lá. Energia potencial. Então, essa energia potencial, ela é uma energia armazenada e ela pode ser tanto relacionada com uma mola, com um elástico, com algo elástico em si, ou com a gravidade. Hoje, ela é dividida em duas: energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Hoje nós vamos falar apenas da energia potencial gravitacional, tá? Então, assim, como o próprio nome sugere, energia potencial gravitacional é aquela que surge em virtude da interação gravitacional entre dois corpos. Então, essa energia é através da gravidade. Então, a gente sempre vai ter uma altura para calcular e uma gravidade que, se for na Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou a gente aproxima para 10, certo? Então, quando a gente falar de energia potencial gravitacional, a gente sempre vai ter que tomar cuidado com o ponto referencial, com o referencial adotado, porque isso vai interferir na nossa altura. E essa altura é usada na nossa fórmula. Então, a fórmula de energia potencial gravitacional precisa de massa gravidade, massa porque vai ser de um corpo, gravidade porque leva em consideração a gravidade e uma altura. Então, essa altura com a força gravitacional vai gerar uma energia, tá? De algum corpo, por isso a massa.
Então, como é que vai ficar a nossa fórmula de energia potencial gravitacional? Vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Está aqui na página 10 a nossa fórmula. Então, massa continuará sendo em quilos, gravidade metros por segundo ao quadrado e altura metros. Então, essa altura tem que ser medida a algum nível de referência. Então, a gente tem que saber com relação a que a gente está calculando, ok? Então, energia potencial gravitacional é uma grandeza escalar definida pelo produto, ou seja, multiplicação, entre a força-peso. O que é força-peso? Massa vezes gravidade. Então, aqui, massa vezes gravidade, nós temos a força-peso. A força-peso que atua sobre um corpo e a altura em que ele se encontra do referencial de movimento. Todo corpo que apresenta uma altura em relação ao referencial tem energia potencial gravitacional. E no sistema internacional, assim como energia cinética, a gente usa o joule ou quilo vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Então, agora eu vou resolver um exemplo para vocês de energia potencial gravitacional. Eu peguei um exemplo lá do livro de atividades de vocês, da página 6. Então, acompanhem comigo. Quem tiver com o livro de atividades aí já pode abrir para a gente resolver juntos, tá? Então, a gente tem a importância e a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos bancos dianteiros e traseiros dos veículos têm sido bastante divulgadas pelos meios de comunicação. A grande negligência, especialmente quanto ao uso dos cintos traseiros, a grande negligência, especialmente quanto ao uso dos cintos traseiros. Hoje em dia já não mais, né, pessoal? Todo mundo tem consciência de que a gente precisa usar cinto e já passou a ser entrou no carro, a gente já coloca cinto, né? No entanto, existem registros de acidentes em que os sobreviventes foram apenas os passageiros da frente, que estavam utilizando o cinto de segurança. Considere um carro com velocidade de 72 km por hora, que ao colidir com um obstáculo, é freado com desaceleração constante até parar completamente após 0,1 segundo. Calcule o módulo da força que o cinto de segurança exerce sobre um passageiro com massa de 70 quilos durante a colisão para mantê-lo preso no banco até a parada completa do veículo. Então, aqui a gente tem um veículo e ele colide com alguma coisa. E, após 0,1 segundo, ele para. Então, ele para muito rápido ao bater. Então, imagina a força que o cinto de segurança não faz para segurar os passageiros. Então, vamos calcular juntos. Deixa eu pôr aqui a nossa equação. Primeiro eu vou anotar os dados.
Então, a gente tem que velocidade é 72 km por hora, dividindo por 3,6 dá 20 metros por segundo. A gente tem a variação do tempo, ΔT, que é 0,1 segundo. E ele quer saber a força do cinto de segurança. E ele deu a massa da pessoa, que é 70 quilos. Certo? Então, esses são os nossos dados. Então, aqui, a gente precisa... Aqui, na verdade, essa seria a velocidade ao colidir. Então, o que seria isso? V inicial. Então, essa seria a velocidade inicial. Qual seria a velocidade final? Se ele parou, a velocidade final seria de 0. Então, aqui, o que a gente vai calcular? Se a gente precisa de força, o que é a nossa fórmula de força que a gente viu lá ao ver as leis de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, a massa a gente tem, mas e a aceleração? A gente precisa calcular. Isso a gente viu no conteúdo passado. A gente trabalhou isso no conteúdo passado. E lá no primeiro bimestre, a gente falou sobre velocidade e aceleração. Alguém lembra a fórmula de aceleração? É a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, quanto que vai ficar essa aceleração? Velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT, ele já deu no próprio enunciado. Então, a nossa aceleração vai ser 0 menos 20, isso tudo dividido por 0,1. Então, 0 menos 20 é menos 20, dividido por 0,1 dá menos 200 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Porque ele freou, ele desacelerou, ele parou, diminuiu a velocidade. Então, é uma desaceleração, por isso negativo, tá? Agora que encontramos a aceleração, a gente consegue calcular a força. Até agora, falamos só de conteúdos passados, que a gente já teve, certo? Então, aqui a nossa força vai ser de 14.000, quando a gente fala em força, é newtons. Ok? Então, essa é a força que o cinto de segurança precisa suportar para segurar uma pessoa de 70 quilos ao colidir com essa velocidade. Então, por isso que os acidentes em BR são tão sérios, porque a velocidade é maior do que 72 km por hora, certo? Então, quanto maior a velocidade, maior vai precisar ser essa desaceleração para a gente frear. E agora, na letra B, diz assim: um passageiro sem o cinto de segurança pode sofrer um impacto equivalente
ao causado por uma queda de um edifício de vários andares. Considere que para uma colisão como a descrita acima, a energia mecânica associada ao impacto vale, então a energia mecânica vale 12 kJ. O que é esse quilo? É 1000. Então, 12 vezes 1000, 12.000 joule. Calcule a altura de queda. Então, ele quer saber a altura de uma pessoa de massa 60 quilos, inicialmente em repouso, que tem essa mesma quantidade de energia em forma de energia cinética no momento da colisão. Então, a altura e massa vai gerar que energia? Energia potencial gravitacional. E ele diz para comparar aqui que a energia cinética do movimento é igual à energia de uma queda. Então, é igual à energia potencial gravitacional. Então, aqui, nós podemos colocar que essa energia cinética aqui, a energia mecânica dele, é igual à energia potencial gravitacional. Logo, 12.000 joules é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Então, 12.000 é igual a massa é 60, gravidade não deu, então adotamos 10, e a altura é o que a gente precisa. Então, aqui vai ficar 12.000 é igual a 600 vezes H. Então, os 600 nós passaremos dividindo, 12.000 dividido por 600. Então, a nossa altura vai ficar, aqui a gente pode cortar 2 zeros, vai ficar 120 dividido por 6. Então, a altura é igual a 20 metros, certo? Então, aqui entrou a nossa fórmula, porque falou de energia relacionada com a altura, ok? Então, aqui está o exemplo para vocês da utilização da energia potencial gravitacional, correto? Aqui, voltando na nossa apostila, nós temos a formulazinha, então a altura é sempre relacionada com algum ponto, aqui fala do ponto A até o chão, então a altura total, a gente sempre tem que cuidar com essa informação, do ponto A até